Entrando ao vivo, 3, 2, 1, boa tarde, boa tarde, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, mais uma transmissão nessa overdose de live que tá todo mundo tendo por aí no Brasil inteiro, Brasil e no mundo, né? Tem alguns amigos aí que estão fora do Brasil também, comentando que estão com um monte de live o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias praticamente. Qual foi a principal experiência que você teve de consumo em toda a sua vida? Bom, vamos lá, responde aí pra mim. Quando eu pergunto sobre experiência de consumo, o que vem à sua cabeça agora nesse exato momento? Vem alguma loja de roupa, algum restaurante? Que tipo de... Vem um parque de diversões? Qual que foi a melhor experiência de consumo que você já teve na sua vida até hoje? Coloca aqui pra gente, por favor. Eu vou te explicar o conceito. Antes mesmo de ver a sua resposta, tá? Eu sou capaz de apostar todas as minhas fichas de falar que toda essa principal experiência que você já teve de consumo, ela tem uma ligação muito forte ali com os 5 sentidos. O que acontece? O nosso cérebro ele tem algumas formas de fixar melhor ali as informações. E quando você tem uma grande experiência que envolve ele minimamente os 5 sentidos, você já começa a gravar mais essas experiências aí na sua cabeça. Então o que acontece? Hoje eu vou falar aqui especialmente do olfato. Quando o cliente ele entra na sua loja, qual que é o cheiro que ele sente? Quando ele entra na sua loja, no seu consultório, na sua empresa, qual que é a experiência olfativa que ele tem? Ele sente um cheiro agradável? Ou será que ele sente um cheiro de nada? E principalmente, quando você tem um cheiro de nada dentro da sua loja, é extremamente perigoso. Por quê? Porque você que está dentro da sua loja o dia inteiro, todo dia, muitas vezes você já acaba acostumando ali completamente com aquele cheiro. E se você vende roupa, por exemplo, tá? O que pode acontecer? De repente você tem uma parte lá do seu estoque que está começando a ter um cheirinho muito pequeno ali de mofo, que chega a ser imperceptível, tá? Quando você tenta sentir esse cheiro ali, mas bem no inconsciente da pessoa ele começa a dar sinais de vida. E quando a pessoa ela chega num lugar e ela não tem cheiro de nada, o que começa a acontecer? Ela começa a buscar ali alguns cheiros na parte subconsciente. E se ela sentir algum cheirinho ali que ela não consegue identificar, mas que começa a criar algum tipo de incômodo, o que vai começar a acontecer? O nosso cérebro vai começar a mandar um gatilho pra gente falando o seguinte: olha, sai daí, você não está confortável. E quando essa pessoa ela não fica confortável dentro de algum ambiente, o que vai começar a acontecer? Ela tende a sair. Então, muito possivelmente, isso já aconteceu com você em pelo menos algum momento da sua vida. Você simplesmente se sentir incomodado ali de algum motivo, por alguma forma, e você, sem explicação, simplesmente deu uma vontade forte ali de sair daquele lugar. Então, exatamente acontece por isso, porque o seu subconsciente, ele pescou alguma informação no ar ali, e ele falou, não, a gente não está confortável aqui, então vamos sair logo, vamos embora logo. Soraya está falando aqui, olha, no meu consultório tem um aroma especial. Show de bola, Soraya, está de parabéns. Quando o cliente ele chega a algum lugar, em algum ambiente, tá? Seja clínica, loja, principalmente focado aqui em lojas, tá? E quando ele sente aquele cheiro agradável, o que aquele cliente tende a fazer mais tempo? Ele tende a ficar confortável. E quando as pessoas estão confortáveis dentro de um ambiente, elas tendem a comprar mais. E aí o que começa a acontecer? O dono da loja está lá todo dia, o dono e o vendedor, gerente, enfim, a equipe da loja está lá o dia inteiro. Aquele cheiro ele vira padrão. Tá? Então, por mais que tenha aquele cheirinho mínimo lá que só o subconsciente consegue identificar, o dono da loja ele acaba não conseguindo ter acesso a esse cheiro. Ele não consegue identificar. Então, eu vou dar um pulinho do gato para você que está assistindo essa live aqui agora. Vai deixando aqui a sua principal experiência, só para saber. E vai falando também se faz sentido isso que eu estou falando aqui para você, tá? Vai convidando os outros lojistas aqui, momento blogueiro aqui. Mas é um tema bem interessante, a live vai ficar salva, mas você manda para o seu amigo agora, se ele ver depois ele vai conseguir assistir aqui nas próximas 24 horas. Então o que vai começar a acontecer? Quando ele, para você realmente resolver esse problema do cheiro, ou de repente não de um mau cheiro, tá? Mas aquele cheirinho ali que tá, aquele cheiro de nada na sua loja, o que você pode fazer? Você pode pedir para um amigo seu, ele entrar dentro da sua loja no momento ali que você não esteja, e você pedir para ele fazer um cliente oculto. E você perguntar para ele de verdade, olha João, por exemplo, José Divino, seja bem-vindo. Olha João, você chegou aqui na loja, vai lá na minha loja e me fala qual que é a experiência que você teve. Pede para ele mapear as experiências em geral e depois que ele for, pergunta para ele se ele sentiu algum cheiro específico. Você vai fazer isso com uns 2, 3 amigos ali. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai pedir para outros 3, 4 amigos, para eles irem especialmente lá,
para sentir o cheiro da sua loja e ver o que eles percebem. Tá bancando mesmo aquela de cliente oculto. Se você tiver de repente uma verba disponível, melhor ainda, você pode bancar ali, pagar um cliente oculto, contratar uma das empresas para ir lá fazer esse trabalho para você. Mas se você não tiver dinheiro, não tem problema, pede para algum amigo seu ir lá e te dar esse feedback. Você vai perceber que isso vai te dar um ganho imenso ali, tá? Por que você vai ter esse ganho imenso? Porque você vai entender de uma vez por todas se o cheiro da sua loja está um cheiro legal ou não e se você pode melhorar. E se você não tem odorizador aí na sua loja, por favor, faça isso imediatamente, tá? Tem algumas formas aí de você fazer isso de forma bem barata, tá? Mas um aromatizador aí não é muito caro, você paga em torno de 20, 30 reais mais ou menos. E o retorno que você vai ter dentro da sua loja, pode ter certeza que ele vai ser muito forte ali. Eu já cheguei a fazer alguns testes com alguns lojistas já, tá? Depois que eu comecei a provocar esse tipo de conteúdo. E assim, a taxa de conversão na loja foi imensa. Por quê? Simplesmente as pessoas começaram a ter mais conversão, elas começaram a vender mais, tá? Porque simplesmente começaram a colocar um cheirinho ali. Vamos ver, a Soraya está comentando aqui, olha, tem aromas para deixar a pessoa feliz, menos ansiosa, etc. Exatamente isso, Soraya. Principalmente quem tem loja em shopping, tá? Tem alguns tipos de aroma, a gente entra em mais detalhes lá dentro da Universidade do Logista, mas vou antecipar para vocês aqui. Tem cheiros que ele pode estimular a criatividade da pessoa, pode estimular o cheiro do campo, por exemplo, a pessoa imaginar que ela está no campo, no ar livre ali. Então, cada tipo de cheiro, tem cheiro que deixa a pessoa mais calma, tem cheiro que deixa a pessoa mais agitada. Então, você vai começar a fazer testes, tá? Você vai colocar em primeiro lugar, coloque imediatamente um aromatizador. A hora que ele estiver acabando, o que você vai fazer? Você vai colocar um outro cheiro ali diferente para entender qual se adequa mais com a sua loja. Ou se de repente você tiver uma verba... Na verdade, a hora que eu falo verba a mais, tá? É uma coisa mínima. Compra 2 cheirinhos, por exemplo, 2 cheiros distintos ali, diferentes, e faz um teste. Poxa, você deixa um dia eu deixo esse, outro dia eu deixo esse. Eu na parte da manhã eu deixo esse, na parte da manhã, na parte da tarde eu deixo esse. Você vai começar a testar isso ali de vez em quando, aí você vai começar a aprender como é que funciona o consumo aí dentro da sua loja. Aí você vai falar, caramba, olha, eu deixei esse cheirinho aqui, esse cheiro A, e ele teve uma taxa de conversão de X. Está considerando ali que teve o mesmo fluxo de loja, tá? Você vai anotar tudo isso. Aí no outro dia eu deixei esse outro cheirinho aqui, que ele é um cheiro um pouquinho diferente, e eu percebi que já não afastou um pouquinho os clientes. De repente aquele cliente ele não ficou mais tempo ali dentro da loja. Então quando você começar a fazer isso com frequência, você vai começar a ter um nível de inteligência aí dentro da sua loja, para você começar efetivamente a vender mais e muito mais, tá? O que acontece? Trabalhando dentro desses 5 sentidos, eu estou recebendo, todo dia eu estou recebendo um convidado diferente aqui na live, aqui nessa live da tarde. E eu vou receber agora um estudioso, um grande pesquisador aí de neurociência. É engraçado que ele não se considera um neurocientista, tá? Da mesma forma que eu também não me considero um especialista em finanças, um especialista em vários outros assuntos, mas eu estudo bastante isso. E o professor Alexandre, que eu vou convidar aqui agora, ele entende muito disso, ele mora lá na Europa hoje, é um brasileiro, fez uma live muito bacana comigo ontem sobre um outro tema, e eu trouxe ele aqui para falar sobre o olfato hoje. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o professor Alexandre, para a gente bater um papo e vamos conversar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais esse tema aí. Alexandre, aceita o convite e vamos lá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem? E aí, tudo bom? Como tá? Tranquilo? Quanto tempo, hein? Estamos aí de novo. Cara, eu vou te contar, se a gente propor um desafio de fazer live 60 dias consecutivos, tá? Eu falo assim que dá para fazer sem problema e que, cara, é muito bom conversar contigo, Alexandre. Legal, legal. Eu também gosto bastante dessa linha que vocês trabalham aí e do trabalho que tu faz junto com os lojistas. Eu acho que é um trabalho extremamente nobre e é um trabalho incansável, né, para conseguir trazer um pouco mais de consciência e possibilidades, né, dentro de um ramo tão competitivo que é o lojista, né? E tem um detalhe que eu brinco muito que tem um ditado forte, um ditado popular, que o diabo mora nos detalhes, né? Então eu já Exato. cansei de ver lojistas assim que fazem investimentos milionários dentro da loja, investe ele 100% do que tinha praticamente, e ele monta aquela loja com uma expectativa imensa, e aí quando ele começa a ver, ele começa a não ter resultado. E aí, às vezes, de repente, um cheirinho na loja, como esse olfato que a gente está tratando aqui hoje, é o tema desse nosso bate-papo. Cara, de repente, um cheirinho de alguma coisa que ele nem sente pelo fato de estar todo dia ali, pode simplesmente desmoronar todo o sonho que ele tem. Por quê? O cliente ele entra na loja, você sabe muito bem disso, o nosso subconsciente, né? Ele começa a falar, opa, calma aí, não tá legal, cara, sai daí. Cliente, sai da loja, sai da loja. E o cliente ele sai da loja, ele não fica à vontade. Então eu já cansei de ver assim vários e vários temas,
vários detalhes pequenos que fez com que lojistas simplesmente perdessem tudo, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o olfato, é algo que você conhece bastante, estuda muito, né, Alexandre? Eu Sim. queria trocar uma ideia contigo sobre isso hoje. Então, Renato, o que acontece? Eu acho que uma coisa interessante de a gente conversar aqui, sempre abrir essa série de lives sobre os cinco sentidos. Eu até sugiro que a gente trabalhe uma questão de redundância, no sentido de explicar como o cérebro absorve esse tipo de estímulo. Então, por que eu digo isso? Porque daqui a pouco a pessoa não consegue assistir a live sobre olfato e ela entra na divisão. E aí eu já falei algumas coisas que são importantes quando a gente falar em visão, quando a gente falar em audição também. Então, como é que a coisa funciona, tá? Dando um breve resumo aqui. O nosso cérebro, ele capta milhões e milhões de estímulos desse meio, tá? Quando a gente fala em olfato, e a gente vai falar em visão, e a gente vai falar em audição, e a gente vai falar em gustação mais tarde, tá? Acontece que todo esse conjunto de estímulos, ele não consegue ser conscientemente absorvido pela nossa mente devido à demanda de estímulos que a gente tem nesse ambiente. Tá? Em marketing sensorial, que é a base que estuda esse tipo de estímulos, tá? A gente chama de marketing sensorial. No marketing sensorial, a gente chama o objeto de estudo, ou seja, a loja ou o ambiente, de atmosfera. Então a gente vai fazer uma análise técnica em cima da atmosfera. Portanto, a atmosfera de uma farmácia, ela é diferente da atmosfera de um supermercado, que é diferente da atmosfera de um cassino, que é diferente da atmosfera de uma loja que vende roupa, ou que vende estofado, enfim, tá? Então, o que acontece daqui para frente é que hoje, se você entra em qualquer loja, você tem ali um desenho de uma atmosfera. Se você sentar nessa loja e aguçar a sua percepção a um nível que você consiga considerar os detalhes de cada ambiente, esses detalhes sendo tecnicamente desenhados ou não, você tem ali o desenho de uma certa atmosfera. A proposta que se faz quando a gente trabalha com marketing sensorial é conseguir fazer um mapeamento planejado e técnico de cada um desses sentidos. De modo que, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre olfato, eu perceber em matéria de cheiros, em matéria de odores do ambiente, que tipo de mensagem eu gostaria de passar para o cérebro desse consumidor. O que acontece é que muita gente confunde o marketing sensorial, o neuromarketing ou a psicologia do consumo, por exemplo, como elementos que te tragam manipulação de pessoas. Manipulação, você estaria manipulando o cérebro de alguém e para que esse alguém comprasse mais, tá? Mas não E a funciona assim. manipulação, deixa eu te interromper rapidinho só para não perder o Fale, gancho depois. E essa fale. manipulação muitas vezes ela é entendida como uma coisa do mal, né? Uma coisa que é errada, que é feia de fazer, né, Alexandre? Ou Então, não? porque existe a diferença, tá, entre manipulação e persuasão. Quando você manipula alguém, você induz essa pessoa a comprar algo que você não vai entregar. Quando você trabalha na persuasão de alguém, você simplesmente está buscando a atenção dessa pessoa para falar o que você tem a falar para essa pessoa. Então, por exemplo, eu só consigo fazer com que você compreenda o que eu quero dizer se você prestar atenção ao que eu estou falando. Então, eu vou utilizar técnicas de persuasão, sejam elas quais forem ou as quais tiverem ao meu alcance, para que eu consiga simplesmente reter a sua atenção. Eu não estou manipulando você, porque eu não estou vendendo nada que você não queira comprar. Ou se você comprar de mim a ideia que eu estou lhe oferecendo, eu vou entregar a você exatamente o que eu estou prometendo vender. Isso não é manipulação, entende a diferença? Sim, sim. Então, quando eu decoro a minha loja com elementos sensoriais ou estímulos sensoriais
que conversam com o seu inconsciente, e a gente vai falar um pouquinho sobre inconsciente daqui a pouco, eu não estou te manipulando. Eu estou chamando a tua atenção para que você esteja na minha loja de corpo e alma para entender o que eu estou querendo te vender. Agora, se eu te vender algo e não te entregar isso, então eu estou te manipulando. Mas não é a nossa proposta. A nossa proposta é eu te persuadir para eu chamar a tua atenção e te entregar realmente o que eu estou te oferecendo. Essa é a diferença, entendeu? E aquela coisa de você entrar dentro de uma loja e sentir ali aquela, por exemplo, entrar numa loja de roupa para bebê e sentir o cheiro do nenê ali naquela loja, né? Então, vamos buscar esse exemplo, tá? Eu tenho uma loja que vende artigos para bebê, ok? Uma loja que tem artigos para bebê, ela provavelmente vai atender muitas mulheres grávidas. Não concorda comigo? Sim, sim, também. O que acontece? A mulher, quando ela está grávida, ela tem uma sensibilidade muito apurada. Muito apurada. Ou seja, qualquer tipo de olfato pode enjoar essa mulher. Por quê? Porque ela está com os níveis de hormônios extremamente altos e ela tem um tipo de hormônio que faz com que o metabolismo dela, ou a parte de defesa do seu organismo, baixe. Para quê? Para que ela não refute aquela criança que está dentro dela. Ou seja, aquele corpo estranho que está dentro dela é um corpo que, se o organismo dela tiver a ponto de normalidade, ele provavelmente vai expulsar aquilo como se fosse um corpo estranho. Então ela baixa a sua imunidade, consequentemente ela se torna muito mais sensível a qualquer tipo de odor, a qualquer tipo de sentimento. Por isso que a mulher fica muito mais sentimental, que a gente chama em momentos de gravidez. Porque ela está trabalhando outros sensores para que ela esteja então com a defesa dela aprimorada. Ou seja, um perfume muito forte numa loja pode dar um efeito contrário nesse sentido, porque ela pode enjoar e ela pode não se sentir bem e, consequentemente, ela querer ir embora. Entendeu a É por diferença? isso que é por isso que grávida geralmente ela reclama, né? Quando o perfume está muito forte, quando o som está muito alto, ela Se está fica muito realmente tudo bem calor, mais se está aguçado, muito né? frio, exatamente. Se alguém te atende de uma maneira mais rígida, entendeu? Ela está num momento muito mais sensível. Ou seja, a captação de estímulos dela tem que estar muito mais apurado, porque ela está com o sistema de defesa dela baixo, entendeu? Entendi. Então, ó, bom, vamos lá. Dois recados rápidos, tá? Galera que tá chegando aqui agora, a gente está falando sobre marketing olfativo, tá? Com foco aqui em lojas. Então, deixa aqui seu ramo de atividade, que a gente vai conseguir dar exemplos aqui para sua loja, tá? Para você melhorar esse aspecto aí. Então, esse é o primeiro recado. E o segundo recado, se você conhece algum lojista que de repente pode se interessar por esse tema, clica no aviãozinho embaixo, tá aí embaixo do Alexandre aí, olha. E convida o pessoal para vir para participar da live, tá? Então, pode fazer pergunta aqui, fica à vontade. Então tem que tomar muito cuidado com esses cheiros, né, Alexandre? Para não ser aquela coisa muito artificial. Eu comentei na loja de bebê pelo seguinte: eu já entrei em algumas lojas de roupa para neném, por exemplo. Eu já tive lojas que não tinha Sim, cheiro nenhum de neném ali. E quando eu entro numa loja para comprar uma roupa para sim, neném, por exemplo, quando eu sinto aquele cheiro de criança pequena, daquele perfume infantil, daquele shampoo infantil, enfim, eu me sinto muito mais sim. confortável e muito mais ambientado ali, né? Claro, claro. É que, na verdade, o que acontece? Você tende a... vamos dizer assim, o nosso cérebro, tá? A nossa percepção, ela trabalha com um requisito chamado de filtro atencional. O filtro atencional, ele é próprio de cada pessoa conforme o nível de objetivos que você tem naquele momento. Por exemplo, se eu estou dirigindo o meu carro, eu vou ter um nível de percepção maior em relação ao vermelho da sinaleira que alguém que é um pedestre, por exemplo. Tá? Por Legal. exemplo, se eu estou jogando tênis, eu vou ter um nível atencional maior em relação à velocidade da bolinha do que quem está assistindo isso. Então, por exemplo, se você está num momento ao qual você está acompanhando a sua esposa grávida numa loja de bebê, claro que a sua atenção para os elementos sensoriais que buscam a captação
de estímulos que estão voltados a esse objetivo, obviamente são maiores. Então, quer dizer, o cheiro, a decoração dessa loja, ela tem que estar com os elementos sensoriais que estão voltados a esse estímulo, a este objetivo, tá entendendo? Então, quer dizer, eu acho que o perfume que eu uso é um perfume gostoso. Veja bem, eu acho isso. Então eu vou pegar e vou borrifar esse perfume na loja. Só que ele não tem nada a ver com o objetivo dessa loja nesse momento. Então, o que eu aconselho o lojista a fazer é não pensar no que ele gosta. Que o que é qualidade para ele nesse momento pode não ser qualidade para a pessoa que está visitando ele naquele momento. Tá entendendo? Alexandre, eu tive numa loja outro dia, foi muito engraçado. Até por isso que eu comentei do exemplo do bebê. Era uma loja de roupa infantil. Eu entrei nessa loja, eu tinha acabado de dar palestra no shopping. Eu geralmente gosto de entrar ali nas lojas para conversar com os lojistas, né? E era uma loja de roupinha de neném e eu não senti um cheiro de roupinha de neném. Eu perguntei para a lojista que estava lá no dia da palestra, né? E ela comentou comigo, ela falou, nossa, mas eu detesto cheirinho de roupa cheirinho de neném. E ela tinha uma loja de roupa infantil e eu falei, olha, aqui tem uma coisa que eu estou sentindo, sei lá, muita incoerência aqui. Quando eu entro numa loja de roupa de neném, eu espero sentir um cheirinho de roupa de neném. E até para puxar aqui o que a Gabriele acabou de comentar de loja de imóveis, que é uma outra preocupação que ela mesma já reforçou. Eu ia comentar que o pessoal geralmente não tem essa preocupação e ela já vai sair daqui 10 passos à frente aí de todos os concorrentes. É que geralmente, além de não ter a preocupação, eu acho que cabe ali uma forma legal de ter ambientes diferentes da loja, cheiros diferentes, né, Alexandre? Justamente no cheiro do quarto, por exemplo, não sei se faz sentido isso, se você concorda isso comigo. No ambiente do quarto ali, por exemplo, tem um cheirinho mais tranquilo, de camomila, por exemplo. No cheiro da cozinha, sei lá, um cheiro de alguma coisa ligada à comida. O que você diz sobre isso, Alexandre? Então, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Qual é a diferença entre ir fazer compras no supermercado sem fome e com fome? Você compra mais se você tiver com fome ou você compra menos se você tiver com fome? Eu vou esperar alguém responder, vou deixar alguém responder, tá? Para não falar, porque eu sou suspeito para falar sobre isso. Mas assim, eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas compra mais quando está com fome. Tá? Agora, o que a gente tem aqui, vários estudos, por exemplo, tem um supermercado na Alemanha que eles colocam, por exemplo, um barulho de mar perto da peixaria, um cheirinho de churrasco perto da onde tem carne. E eles perceberam que o consumo aumenta em relação a isso, porque a gente traz na nossa memória olfativa a memória de presença. Então, quer dizer, eu consigo vincular uma coisa a outra. Tá? Agora, ali, a Gabriela está perguntando no caso de loja de imóveis. Tá? Tudo depende de que tipo de móveis também você usa. Ou que você está vendendo. Por exemplo, se você está vendendo móveis para conforto, por exemplo, móveis de couro, o cheiro de couro lembra conforto, o cheiro amadeirado lembra de conforto. Por exemplo, uma decoração que tenha uma lareira com algumas madeiras ali, né, com alguma lenha, ou até o cheiro da lenha. Isso, por exemplo, no inverno, traz uma sensação de conforto. Né? Então, o cheiro amadeirado, ele costuma trazer essa sensação de conforto, essa sensação de mais, vamos dizer assim, de mais reclusão, né? De você quer ficar mais dentro de casa. Então, quer dizer, são aromas que acabam combinando com o ambiente. Mas se você vende, por exemplo, móveis mais modernos, daqui a pouco um cheiro mais cítrico, que lembra modernidade, que lembra limpeza, que lembra minimalismo. Então, de repente, tem que tentar conhecer que tipo de situação se encaixa melhor dentro da percepção que você quer fazer. Então, o ideal é que a gente faça o seguinte: planeje a loja com que tipo de sentimento que eu gostaria de ter em relação a estar aqui dentro. Então, por exemplo, eu gostaria de ter uma sensação de maior conforto. Então, que tipo de odor me despertaria um maior conforto?
Eu acho que essa seria uma relação mais resumida do que a gente poderia passar nesse momento aqui. E eu complemento o que você falou, Alexandre, perfeita colocação, faz muito sentido. E eu complementaria a seguinte situação: não existe cheiro ideal para a loja A ou para a loja B. Eu já tive Claro. várias e várias experiências com várias situações aqui de uma pessoa que tinha uma loja de sapato, por exemplo, e ela fazia um determinado tipo de ação aqui. Sapato, pessoal, classe A, e ela fazia esse tipo de ação. Ela repetia essa mesma ação na outra loja com público AA, no mesmo shopping, no mesmo local praticamente, já não dava certo. Então, completando Ah, isso que o professor Alexandre falou, teste, teste, teste. Coloca um cheiro primeiro e deixa ele ali um tempinho para ver qual que é a reação do pessoal. Alguém comentou aqui para trás, aqui já tá, tem vários comentários, vou conseguir voltar todos agora. Depois você vou pedir para vocês colocarem novamente algumas perguntas. Então, o cheiro muito forte. Será que ele vai espantar o cliente ou será que ele não vai espantar? Então, começa a fazer teste. Cheiro muito forte não é legal, tá? Mas só o fato, quem tem loja de imóveis, deixa eu voltar aqui rapidinho, que é a Gabriele. Gabriele, isso. loja de imóveis, quando você começar a usar esse primeiro sentido, tá? Que é o olfato, você já vai perceber que essa racionalidade na hora da compra, ela já vai diminuir, tá? Porque a pessoa ela tem um cheiro gostoso, um cheiro legal, e ela tende a ficar mais propensa a comprar ali com você, tá? Então, não perca as próximas 4 lives. Quando você começar a usar os 5 sentidos dentro da sua loja de imóveis, o que eu posso te garantir é você vai começar a vender mais, tá? Então, façam testes. Faz um teste hoje, deixa uma semana, por exemplo, depois deixa uma outra semana, outro cheiro, e aí você vai começar a identificar, olha, esse cheiro aqui ele conecta mais com esse ambiente. Fez sentido, Alexandre? Sim, eu até separei aqui, ó. Eu vou tentar ver se vocês enxergam bem a tela. Tá vendo esse livro aqui? Sim, sim. É, é Tá dando para ver. do é do Nicholas Gagin, tá? Psicologia do Consumidor. Ele é maravilhoso para quem quiser trabalhar essa parte de marketing sensorial. Ele tem ali dezenas e dezenas de pesquisas em relação a marketing olfativo, a audição, a gustação. E é muito bacana porque ele mostra as escalas de cada pesquisa, os resultados de pesquisa. Então, assim, ele tem várias pesquisas que demonstram tipos de cheiros, tipos de odores, qual usar, em que lugar, quem comprou mais, quem consumiu menos, né? E o que é mais legal disso tudo? Que se você pergunta para a pessoa se o marketing olfativo ele teve alguma coisa a ver com a sua compra, as pessoas dizem que não. Então, quer dizer, e isso é interessante porque ele faz do olfato um recurso muito pouco utilizado e muito pouco valorizado no nosso mercado. Então, quer dizer, obviamente que ao longo do tempo, vamos dizer assim, de 80 mil anos para cá, a gente vem perdendo a propriedade do olfato por não precisar utilizar tanto isso nos dias de hoje como 80 mil anos atrás. Então eu tenho certeza que o nosso olfato era muito mais apurado há 80 anos atrás do que hoje. Mas, tá pedindo para mostrar de novo o livro aqui, só um minutinho. Mas, o que acontece? Ele ainda é muito poderoso. Esse aqui é o livro ali pedindo para mostrar. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a valorizar o olfato, a gente vê que ele é extremamente poderoso. O olfato é o único sentido nosso que vai direto, que o estímulo pelo olfato vai direto para o cérebro. Todos os nossos estímulos eles passam por uma região do cérebro chamada tálamo, que é tipo uma rede gigante de transmissão, aonde ali nesse tálamo ele direciona para partes específicas do cérebro. O olfato não, o olfato ele vai direto para o cérebro. Então ele tem uma força muito maior que os outros sentidos. Para vocês terem uma ideia, a gente recorda até 10 mil cheiros diferentes. O nosso cérebro lembra de até Uau. 10 mil cheiros diferentes. Eu Cara, tenho certeza que todo mundo aqui já entrou numa loja ou num restaurante, sentiu um cheiro de uma comida ou de um pão quentinho e lembrou de um momento X da sua infância, sei lá, vivia na casa da sua avó e a sua avó fazia um pão que tinha aquele cheirinho. Quer dizer, cheiro essa de tinta memória, guache. a gente chama isso de memória olfativa. A memória olfativa, ela é a memória mais forte que a gente tem em relação aos outros sentidos.
E o olfato é um dos sentidos menos explorados no comércio. Eu vou te dar um detalhe de açougue. Não sei se vocês já perceberam que geralmente açougue, principalmente de bairro, ele geralmente tem aí um churrasquinho em frente a ele. Uma vez eu estava conversando com o dono de açougue, ele comentou o tanto que vende mais quando ele tem o Claro, churrasquinho ali na frente. Porque a pessoa ela está entrando para claro. comprar carne e tem aquele cheirinho de churrasco ali de. E a pessoa, uau, que cheiro gostoso é esse? E a pessoa vai comprar carne. Por mais que a pessoa não esteja com fome, ela fica com vontade de comer mais carne. E ela Claro, tende a claro, comprar mais carne por conta do cheirinho. E ele comentou que tem um duplo claro. benefício, né? O cara do churrasco ele vai comprar carne ali para fazer para fazer em frente, e os clientes vão começar a comprar mais, né? Então tudo isso mexendo ali com o Claro. inconsciente da pessoa e com esse atalho. Eu não sabia que tinha esse atalho direto. Sensacional isso. Sim, sim, sim. E uma coisa interessante também que as pessoas não sabem, a gente tem pelo sentido da visão, e a gente vai falar isso depois quando a gente chegar em visão, ah, sem dúvida a gente enxerga milhões de cores. Não é verdade? Agora, cada um de nós aqui está enxergando milhões e milhões de cores e a gente está bem feliz com isso. Porque a gente consegue perceber mínimos detalhes em relação a frequências de cores, que é um absurdo a quantidade de cores que a gente consegue reconhecer. Só que o nosso olho tem apenas 3 tipos de receptores de cores. Veja bem, 3 tipos de células oculares, que é a RGB, né, que é verde, vermelho e azul, né, que a gente enxerga essas tonalidades de cores. Então, essas tonalidades de mistura de cores faz com que a gente consiga enxergar toda a frequência de ondas de cores que a gente consegue captar no ambiente. O nosso olfato tem 400 tipos de receptores de olfatos Uau! para reconhecer odores. Então imagina a proporção de relação entre quanto que a gente visualiza cores e quanto que a gente tem de receptores para olfato, para ver a importância do olfato em cima da nossa percepção sobre o ambiente. E é Então, quer incrível dizer, como geralmente. fale, fale, Oi, desculpa. Não, acabei de interrompendo, perdão. A gente tá com um delayzinho fale, aqui, perdão, Alexandre. fale. Não, não, perdão, te acabei te interrompendo, pode concluir. Não, 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 eu queria dizer que imagina o número de possibilidades que a gente tem em explorar o olfato em relação à visão. E se a gente for perceber, as pessoas dão muito mais valor à visão, por exemplo, que o olfato. Elas praticamente tiram fora a relação de olfato dentro da decoração da sua loja, hoje em dia. Sensacional, Alexandre. E eu vivo falando desde sempre, desde que eu comecei a dar palestra, eu comecei a mapear ali o que que as lojas podiam fazer para melhorar as vendas. E eu sou muito crítico com relação a isso. Toda loja que eu entro, a primeira coisa que eu faço, dou uma olhada geral na loja para ver o que tem de legal. E eu já sinto o cheiro, porque e Sim. muitas vezes, inclusive o cheiro, ele tem um poder imenso de você estar passando na frente da loja, você sente aquele cheiro, uau, você para tudo e entra na loja, né? E tem aquela vontade de entrar. Então você está passando em frente de uma cafeteria, por exemplo, ali. Pode ser a loja mais bonita do mundo. Se você passar em frente e não tiver um cheiro de café, você não tem vontade, você não tem tesão de entrar naquela loja. E agora, quando você entra numa loja, numa cafeteria, num restaurante, e você sente aquele cheiro, você faz. Uau! De repente você nem estava com fome. É por isso que dentro do supermercado acontece muito isso, né? As pessoas gostam de dar muita ali degustação. Depois a gente fala sobre o paladar, mas o cheirinho Isso. ele estimula a pessoa a ter essa vontade de comprar. E como você bem falou no começo da live, né? A pessoa pode ter de repente um barulhinho de mar, um cheiro de mar, alguma coisa assim, para fazer com que as pessoas queiram comprar mais, né, Alexandre? Claro. Tem centenas de empresas que utilizam isso, tá? Por exemplo, tem centenas de empresas que têm o que a gente chama de identidade olfativa. Ou seja, é um perfume que foi desenhado para essa loja. Obviamente que isso tem uma linha toda de engenharia por trás, né? Do desenvolvimento de uma fragrância para uma loja. E existe, obviamente, um investimento muito forte em cima disso, tá? Mas o que eu sugiro para as lojas, ou até para o pequeno empresário, que não tem um valor para investir em cima do seu marketing olfativo, e talvez não seja nem o momento, tá? Porque eu acho que ele tem tanta coisa antes para fazer do que investir, talvez, no marketing olfativo nesse momento, que consiga, pelo menos, desenhar um cheiro que ele gostaria
de ter nessa loja. Então ele pega um perfume qualquer e ele segue aquela linha daquele mesmo perfume sempre. Então, sempre que as pessoas entrarem naquela loja, elas vão sentir aquele perfume. Entendeu? E ele pode, inclusive, vender esse perfume dentro da sua própria loja. Eu tenho uma observação, uma vez eu conheci uma lojista que ela comentou que ela fez um investimento bem alto para ter o cheirinho específico da loja ali. E ela Aham. trouxe esse cheirinho para dentro da loja e foi um fracasso. As pessoas não gostavam do cheiro, e ela pagou caro para fazer esse estudo. Então, o que eu recomendo? Dá para fazer estudo mais caro? Dá sim. Seja bem-vindo, Rui, Daniel, a Marcinha, tem uma galera que está chegando e não tá dando tempo aqui de cumprimentar todo mundo. Sejam todos bem-vindos aí. Vão chamando outros lojistas, outros gestores de shopping para participar aqui do bate-papo, tá? Então, Alexandre, o que eu recomendo? Antes de fazer qualquer tipo de investimento maior, o que você pode fazer na sua loja? Começa a compra um cheirinho de supermercado mesmo, tá? Você compra e deixa aquele cheiro e faz um teste. Começa a testar. Depois que você faz o teste, você pode até depois tentar fazer um investimento maior ali, para realmente ter aquele cheirinho específico da loja, mas você já vai ter aquela base. Olha, eu já testei esse e esse. E o que mais deu certo aqui foi esse aqui. Então vamos trabalhar mais ou menos dessa linha aqui, porque você já elimina a chance de dar errado de uma forma muito mais forte. Então pensa com carinho nisso. Eu acho que é uma dica legal aí para quem está pensando em começar a ter um marketing olfativo na loja de uma forma mais É, assertiva aí. eu trabalho aqui, por exemplo, nesse curso de marketing sensorial, eu trabalho com duas ferramentas, tá? Uma ferramenta é a tabela sensorial, que é aquela tabela que nós estávamos conversando antes do vídeo que tu me mandou, lembra? Sim, sim. Mas ela é uma tabela mais robusta que aquela lá, tá? Até se, não sei se tu quiser mostrar ela aí, eu acho que até eu tenho aqui alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver, eu vou procurar aqui e eu coloco na tela qualquer coisa. Mas Enquanto eu você tenho uma tabela. procura, enquanto Fale. você procura, deixa eu comentar para o pessoal que está chegando aqui para eles se situarem. Eu tô com uma linha. Eu conheço o Alexandre já, eu acho não, tem mais de ano já fiz curso com ele já, sobre outros temas, sobre neurociência, nada tão específico com relação a cheiros. E eu vou fazer Ó, uma essa aqui, viagem né? agora. Apareceu aí. Ó, essa daqui é uma tabela mais resumida, desculpa te interromper, mas ela é uma tabela mais resumida que você pode fazer o mapeamento sensorial da sua loja. Quanto que a visão é importante, quanto que eu estou decorando a visão da minha loja. Quanto que o tato é importante, quanto que a audição é importante, quanto que o olfato é importante, quanto que a gustação é importante. E eu consigo fazer o mapeamento dos elementos que convergem para essa tabela. Então, quer dizer, quanto mais próximo do 10 eu tiver, mais sensações, mais elementos sensoriais eu tenho para abastecer esse cliente sobre determinado tipo de informação que eu quero passar. A tabela que eu desenvolvi, só para complementar o assunto aqui, a gente já segue e me corta se eu estiver muito entusiasmado, é essa daqui, tá? Ela é um pouco mais abrangente, até deixa eu tentar virar o telefone aqui para ver se eu consigo pegar melhor isso, mas eu acho que eu não vou conseguir. É muita informação, tá? Mas só para mostrar que existem outros tipos de ferramentas. Essa é uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu chamo de mapa de gestão sensorial, que ele é um pouco mais completa em relação a isso. Então, ela envolve alguns cálculos, ela envolve algumas tabelas, e aí tem peso por tipo sensorial. Então, que tipo sensorial o meu cliente prefere adotar? Se o negócio dele é mais, por exemplo, uma rádio. Uma rádio, obviamente, que a audição vai ter um privilégio em cima das outras sensações, tá? Então, ela vai ter um peso maior e assim eu consigo dinamizar melhor esse investimento em cima do que eu estou tentando usar. Desculpa, segue o assunto aí, era só para mostrar que já existem ferramentas para isso, tá? Não, sensacional. E na verdade não tem como não se empolgar por um assunto desse, tá, Alexandre? Eu também sou Uhum. apaixonado pelo tema. Se deixar, falo aqui o dia inteiro. E É. curioso, porque assim, eu já conheço o Alexandre há algum tempo e uma das fontes que eu uso para estudo aqui, ele também usa, e a gente descobriu hoje, né, Alexandre? E essa tabela que ele está desenvolvendo, eu também estou desenvolvendo uma aqui, só que a diferença é que a minha é redonda, tá, Alexandre? A minha ela é Aham. redonda, é um mapa ali para o lojista ele conseguir mapear como está o É momento isso aí. atual dele e É já isso aí. traçar um plano de ação para ele. Mas, enfim, a linha é a mesma. Por quê? Quanto maior a experiência olfativa que o cliente tem dentro da sua loja, mais forte vai ser a experiência de consumo que ele vai ter. Né? Então, você consegue entender, opa, calma aí, olha, hoje a minha loja está aqui na nota 3, por exemplo, no olfato. Como que eu consigo? Se eu conseguir mudar para 4, já é um ganho. Entenda também Claro. que você nunca vai conseguir ter
experiência nota 10 em todas as áreas dentro da sua loja. Se você pegar para analisar friamente, por exemplo, a hora que a gente fala sobre experiência de consumo, tá? O que as pessoas falam geralmente? Geralmente o que a maioria das pessoas fala é a tal da Disney, né? Nossa, a Disney Aham. ela é a melhor experiência de consumo do planeta e tal. Até na Disney você não vai conseguir dar nota 10 em tudo. Você pode dar nota 10 em dois ou três aspectos ali, mas realmente 10 em tudo é muito difícil de acontecer. Então, todo tipo de ação que mexe com os sentidos ali dentro da sua loja, você vai, em algumas, quando você faz um coquetel, por exemplo, você vai mexer muito fortemente ali com o paladar. Você vai colocar até uma bandinha dentro da loja, um DJ tocando alguma coisa, ele não vai ter uma experiência nota 10. Por quê? Uma experiência nota 10 ele vai ter quando ele está numa boate em Ibiza, por exemplo. Que ele vai estar lá, aquele mega DJ com aquela mega estrutura e vai tocar aquela música, aquele tuts-tuts lá no mais alto. Aí sim é uma experiência de som nota 10. Então a mesma coisa, o olfato. O olfato vai ser muito difícil de você que é lojista, você ter uma nota 10 dentro da sua loja ligado ao olfato. Tá? Mas você pode ter uma nota 3, 4, uma nota 5. Então, ou seja, você quando começa a se cercar, no meu caso através de uma roda, até do Alexandre, através de uma tabela, você começa a ter experiências melhores e cada vez, cada pontinho que você sobe nessas tabelas, nessa escala, melhor vai ser o seu resultado, né, Alexandre? Sem sombra de dúvidas. Exatamente. Por exemplo, os próprios smelly teasers que existem na Disney. Você vai passando ali na rua principal da Disney e ele tem ali o cheirinho de doce, o cheirinho do salgado, o cheirinho da padaria, né? Que são mesmo os smelly teasers. São cheiros próprios de doce e salgado e comida que são colocados no ar para as pessoas captarem melhor essa memória, né? Então, quer dizer, se eu quero que você consuma o pãozinho quentinho numa padaria, pô, eu tenho que ter o cheirinho do bolo, eu tenho que ter o cheirinho do pãozinho quentinho, que é o que todo mundo procura. Então, quer dizer, no caso de uma padaria, eu tenho que sacar o que a maioria das pessoas busca dentro de uma padaria. E esse é o ponto, entende? Então, assim, todo projeto que se faz sensorial para um comércio ou para uma loja é baseado em cima do que a maioria das pessoas busca. Eu costumo comparar um projeto de marketing sensorial com aqueles caras que competem voando de paraquedas para tentar atingir um alvo no chão. Tá? Quem é que ganha a competição? Não necessariamente é o cara que atinge o centro do alvo, mas os que se aproximam mais perto do centro do alvo. E é assim que a coisa funciona. Então, assim, você não precisa ser 100% assertivo, porque você não vai conseguir ser 100% assertivo, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um objetivo diferente, cada pessoa, enfim, mas você tem que planejar isso. Olha, Vai ter se eu gente que vai reclamar, perguntar... né, Alexandre? Não, claro, mas assim, se eu entrar na tua loja e eu perguntar, Reinaldo, por que esse cheiro? E você tem que me dar uma explicação. Simples. Tem que ter uma explicação, entendeu? Não é assim, ó, mas que cheiro é esse? Pô, não sei, cara, não sei nem de onde vem isso. Não, isso é Tem cheiro inaceitável, tá aqui? entendendo? Exato, isso é inaceitável, isso é parte da decoração da tua loja. Assim como tu te esmera em decorar uma vitrine da tua loja, calcula a luz, calcula os objetos, qual objeto está na frente, qual objeto está atrás. O odor também é um tipo de vitrine, ele também é uma vitrine. Só que o odor, ele tá te passando uma mensagem sem dizer nada. E isso que é o mais potente do olfato, tá entendendo? Imagina que você está colocando dentro da sua loja vendedores ocultos ou grandes armas de persuasão ocultas. Porque o cliente É muitas vezes isso. ele não percebe, ele não tem aquela consciência de que, nossa, entrei nessa loja e estou sentindo um cheiro de lavanda, por exemplo. Ele não tem essa consciência, mas simplesmente ele entrou naquele ambiente, ele faz aquela coisa assim de uau, estou confortável aqui nessa loja, né? Então, quando o cliente ele entra na sua loja, no seu negócio, na sua empresa ou na sua casa, tá? Eu aqui em casa, por exemplo, eu tenho aqui os cheirinhos que eu uso aqui. Quando chego, recebo convidados aqui, o pessoal eles se sentem num ambiente agradável. E não é porque o É isso. apartamento do Reinaldo sim, eu tentei montar ele de uma forma legal, mas o que acontece? O cheirinho ele tem um impacto muito forte. A pessoa É entra isso. aqui, por exemplo, no meu apartamento, ela sente um cheiro legal, né? E na loja tem que acontecer isso. Não, e uma coisa interessante de se falar em relação ao olfato, tá? Eu vou lembrando as coisas aqui e vou falando. O olfato, ele tem uma forte tendência a você Alexandre, estabilizar... Fale.
Eu vou deixar você falando, só vou pegar o cheirinho para mostrar pro pessoal, mas eu tô te ouvindo aqui, tá? Vai lá, vai lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso olfato, ele tem uma grande propriedade de se acostumar com o cheiro ambiente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você decora a sua loja com um perfume X, esse perfume ele vai ter um impacto mais acelerado no início da minha entrada nessa loja e depois eu acabo me acostumando com esse odor, tá? O odor ruim, por exemplo, se você tem um odor negativo na sua loja, por exemplo, se a sua loja cheira a mofo, você que convive dentro dessa loja acostuma com esse odor de mofo e não percebe esse odor de mofo. Só que quem entra consegue perceber isso de uma maneira muito apurada e vai lhe dizer, poxa, ou não. Ou ele vai dizer ou não, poxa, essa loja está com cheiro de mofo. Mas você não percebe isso porque você convive ali constantemente, está entendendo? Então o que Vira eu paisagem, digo né? é, vira uma paisagem, vira parte do cenário, entendeu? Então quer dizer, se você não está com essa percepção apurada, ou você não tem uma análise técnica e uma análise mais construtiva em relação ao que esse estímulo decora a sua loja, você acaba se acostumando com a falta desse estímulo ou com a consequência desse estímulo, tá entendendo? O que pode ser bastante E é, negativo, né? Porque você pode estar passando algo negativo para alguém sem perceber. e é por isso que eu comentei no começo da live que quem ainda não tem a coisa mais indicada para você que não tem uma estrutura maior de contratar um especialista para fazer isso, chame um amigo para ir na sua loja, para que ele vá lá faça uma visita de cliente oculto. E depois você vai E de, perguntar para ele, prefer... fulano, vem aqui. e de Oi, preferência Alexandre? uma amiga. De preferência uma amiga. Porque mulher, ela tem essa percepção muito mais apurada. Pô, legal, show de bola. Muito bom. Então A chame mulher é muito mais sensível para isso. uma amiga grávida de preferência, né, Alexandre? Boa, ótimo, melhor ainda. Olha, quem está chegando aqui, olha, esse aqui é o que eu uso aqui em casa, por exemplo, tá? Então você não precisa deixar, por exemplo, uma coisa tosca. Esse aqui é o que vem dentro, tá? Na verdade, esse aqui é o refil. Ó, eu uso esse aqui, olha, É isso aí, da Glade. perfeito. E esse aqui é o particularmente cheiro que eu mais gosto. E aqui ele tem, deixa eu mostrar aqui, olha. Não sei se vai dar para ver aqui. Ele tem um sensorzinho que fala aqui de quanto em quanto tempo eu quero que ele dispare. Então aqui, por exemplo, ele está coordenação motora nota zero. Eu quero, olha, de 15 em 15 minutos ele vai fazer isso aqui, olha. Deixa eu ver se vai dar para... Tá vendo? Ele aparece, ele aperta aqui. Deixa eu colocar ele aqui agora para vocês verem. A cada meia hora, no caso, esse aqui ele faz isso aqui, olha. Deixa eu ver se... Não, não deu, a bateria dele está fraca. Mas então a cada 6 minutos, ou de tempos em tempos, ele vai jogar aquele cheirinho ali. E uma coisa que é importante também, Alexandre, nunca façam isso no manual. Tá? O que eu já vi loja Aham. fazendo? Eu já cheguei em loja que tinha lá, tinha uma vendedora que ela adorava aquele cheiro, e de 5 em 5 minutos ela colocava aquele cheiro no ambiente. Quando a gente entrava na loja, meu Deus do céu, que cheiro ruim que era. É aquela coisa, o cheiro era tão bom, mas tão bom, igual aquela Noite Bavária, né? Que tem um cheiro maravilhoso, é um cheiro incrível, que tem aquelas noites que o pessoal vende dentro de shopping, mas eu já tive muita reclamação, por exemplo, de loja que fica em frente a esses quiosques. Por quê? Porque é o dia inteiro sentindo aquele cheiro. Então acaba Claro, ficando ali muito enjoativo, né? Então, claro, não, não façam isso de forma manual, porque você pode ter excesso ou você pode ter falta. Então, coloca claro. algum automático, não é caro isso aqui, tá? Eu acho que está Não, R$ 36 no atacadão, não. ou até menos. E você compra e deixa isso na sua loja. Dura, você coloca de para cada meia hora. É um tempo legal para dar um cheiro legal no ambiente. E você não fica gastando muito dinheiro com isso. Dura, acho que 3 meses, se não me engano, esse cheirinho aqui. Não, não, e de preferência coloca no lugar alto, bem no canto em cima, entendeu? Não, não, eu já vi smelly teasers nas prateleiras. O cara tá olhando uma coisa e aquilo espirra na cara da pessoa, sabe? É quase um spray de pimenta. Então, assim, um troço fora do padrão, entendeu? Então, assim, o perfume, ele é muito sutil. Nós temos esses captadores, esses sensores nessas células olfativas, e elas são muito poderosas, muito poderosas. Então, assim, não precisa inundar. Porque, como eu disse, o nosso olfato acaba se acostumando com o odor do ambiente e a gente busca reforçar isso porque a gente acha que não está fazendo efeito. Mas não funciona assim, gente. Para vocês terem uma ideia, a gente sente cheiro de doença. Então vocês podem Uau! dizer, não, eu não sinto cheiro de doença, mas a gente sente cheiro porque a gente foi
desenvolvido para sentir cheiro de pessoas que estão doentes. O que acontece hoje é que a gente se aproxima de pessoas doentes de uma maneira muito racional, porque eu tenho que cuidar de alguém. Mas o nosso cérebro identifica pessoas doentes através do olfato. Se vocês forem num hospital, por exemplo, vocês vão sentir um cheiro forte, que é um cheiro agressivo, e é um cheiro onde tem muita gente doente. A gente sente o cheiro, olha, uma coisa que eu vou dizer, a gente sente cheiro de mulheres que estão ovulando, para vocês terem uma ideia. É como animais a mesmo. A cadela quando está no cio, né? Sim, mas eu digo, como são animais. Animais sentem o cheiro de mulheres, a gente também sente. A mulher sabe que mulher está no período mais fértil, né? Pelo cheiro. Ela pode não saber que foi pelo cheiro que ela percebeu. Mas se vocês forem perguntar, a questão de ser mais sensitivo é simplesmente porque a gente consegue trazer para o âmbito racional os estímulos sensoriais do meio. Isso é a sensibilidade. Quanto mais apurado se tem isso, mais percepções do meio se tem. E uma coisa interessante, quanto mais feliz eu tô, mais propenso a perceber esses detalhes do meio do que se eu estiver triste, por exemplo. Uma pessoa depressiva, ela percebe muito menos. Então, por exemplo, você vai decorar uma funerária, por exemplo, cheia de elementos sensoriais, provavelmente não vai ser muito sentido. Tá? Porque as pessoas estão ali com uma carga pesada, ninguém vai numa funerária para comprar um presente para alguém. Então, quer dizer, também é um tipo de loja que tem que ser decorada de uma forma diferente do que um outro tipo de loja. Alexandre, 2 pontos sobre esse tema aí. Sobre a mulher identificar que uma outra está ovulando, por exemplo, pelo cheiro. Muitas vezes ela até identifica, mas ela não vai saber o porquê. Porque eu acredito que deve pegar muito pelo inconsciente, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo são os feromônios. Isso é o feromônio. Nós também liberamos feromônios. Legal. E o segundo ponto, aí você comenta, é por que os cegos eles acabam tendo maior percepção olfativa. Aí eu vou comentar alguma coisa que você fala se faz sentido. Ele perde esse sentido, por exemplo, da visão, e ele começa a prestar mais atenção e focar mais a atenção dele e a intenção dos demais, correto? É óbvio. Por exemplo, qualquer pessoa pode ser um expert em vinhos, por exemplo. Mas por que tem curso de vinho, de pessoas para reconhecer padrões de vinhos? Por que tem? Para que ela consiga desenvolver aquela ferramenta que ela já tem. Ninguém participa de um curso são enólogos, né? Ninguém participa de um curso de enólogo para ganhar células olfativas. Isso não existe. Você aprende a usar as suas células olfativas, tá entendendo? Sensacional. Claro. E num ambiente... A diferença é que quando você está descontraído num shopping, o seu cérebro está captando toda essa gama de mensagens, só que você não percebe isso de uma maneira racional. Mas ela dá conta... No final da conta, quando você toma as decisões, todos esses elementos são levados em conta na maneira de quando você toma a decisão. Mas às vezes você não sabe explicar o porquê que isso aconteceu, entendeu? Alexandre, faltam 2, 3 minutos aqui para acabar a live. Eu acho ruim de conversar contigo, cara, é por isso. Porque você tem um planejamento, o tempo e voa. Parece que não tem uma hora que a gente está conversando sobre isso aqui. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais, porque se der o limite de 1 hora, eu não consigo salvar a live aqui. Vocês que estão assistindo, eu queria muito que vocês deixassem um feedback aqui para saber se está fazendo sentido isso ou não. E uma outra coisa, tira um print dessa tela agora aí. Alexandre, faz um joia e o que eu vou fazer para vocês depois? Eu vou pedir para o Alexandre, eu não sei se ele consegue ceder essa tabelinha, pelo menos um print dela, alguma ideia. Se não puder, não tem problema, tá? Claro, mas eu tenho uma aula aqui que eu vou ceder para todo mundo que tirar um print e marcar a Universidade do Logista e a Neuro Expert também, que é o perfil do professor. Eu vou mandar uma aula que eu tenho aqui, tá, específica, falando sobre esse tema. Tá? Então, quem quiser ter acesso a essa aula, tira um print aqui agora, marca a Universidade do Logista e o perfil do professor Alexandre também, que eu mando depois via direct aí essa aula para vocês, tá? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E uma outra coisa é o seguinte, amanhã, nos próximos 5 dias, seja bem-vindo, André, nos próximos 5 dias, nos próximos 4 dias, aliás, o Alexandre vai estar para a gente falar sobre os outros 4 sentidos, ok? Então, Alexandre, faz um joia para a galera tirar um print aí. Maravilha. Assim, ó.
Isso. Tá no print. 1, 2, 3, tirar. Legal. Alexandre, considerações finais. Se tiver encerrando aqui a live, eu só vou te fazer um joia e a gente finaliza. E amanhã às 3 horas da tarde a gente está aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, 3 da tarde em ponto, tá? Então, Alexandre, considerações finais e desde já, cara, gratidão pelo seu tempo aí. É sempre bom conversar contigo. Não, eu acho que trabalhar muito mais a questão da nossa percepção. Sabe, eu acho que a gente foca muito em atendimento, em extrapolar as expectativas do cliente, em ser o melhor do mundo. Cara, isso tudo são coisas que falam, mas você não consegue fazer, você não consegue superar uma expectativa de um cliente com o valor e o orçamento e o que você tem hoje, entendeu? Então, assim, existem maneiras de você surpreender esse cliente que é trabalhando as questões sensoriais dele. Poxa, se ele chegar na sua loja e tiver um cheiro de frescor, um cheiro de mato, um cheiro de floresta, um cheiro de flor, ele vai se sentir muito melhor. Porque isso, há 80 mil anos atrás, uma floresta, Alexandre, por exemplo, era sinal de vida. deu que Vai. 10 segundos aqui para encerrar. Eu vou encerrar, amanhã a gente continua o bate-papo. Maravilha? Não, a gente tem muita coisa para ver, temos muita coisa para ver. Valeu! Fechado. Deixa eu encerrar aqui, amanhã a gente se fala. Obrigadão, grande abraço, pessoal. Convido o Até mais, pessoal, gente. tire um print e até amanhã.